Bem-vindos a mais um vídeo em nosso canal. Hoje mergulharemos profundamente em um dos temas mais essenciais e simbólicos da fé cristã: o batismo, a primeira ordenância da igreja. O batismo não é apenas uma tradição ou um simples ritual, é um marco poderoso na jornada de todo cristão. O texto áureo de nossa discussão hoje vem do livro de Mateus capítulo 28, versículo 19, onde Jesus instrui seus discípulos: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Esta passagem, meus irmãos, não é apenas um mandamento, é um convite para participarmos de um legado que transcende o tempo e o espaço. A verdade prática da lição é bastante objetiva e clara. O batismo é uma ordenança de Jesus Cristo e, por isso, deve ser uma prática obedecida pela igreja. É mais do que um simples mergulho nas águas, é um ato de obediência e um testemunho público da nossa fé. Como a primeira ordenança da igreja, o batismo simboliza nossa morte para o pecado e o nascimento para uma nova vida em Cristo. Nosso objetivo hoje são três. Primeiro, vamos pontuar os pressupostos bíblicos doutrinários do batismo. Em segundo lugar, abordaremos o símbolo e o propósito do batismo. Vamos desvendar juntos o significado profundo por trás deste ato sagrado. E, por último, esclareceremos a fórmula e o método do batismo. É como aprender uma receita preciosa passada através de gerações, onde cada ingrediente e passo tem seu significado e importância. Então, sem mais delongas, vamos começar nossa jornada de descoberta sobre o batismo, a primeira ordenância da igreja. Mas antes, sou o presbítero Ronaldo, gostaria de convidá-lo a se inscrever em nosso canal. Ao fazer isso, você não só apoia nosso trabalho, mas também se mantém atualizado com as últimas novidades. Pressupostos bíblicos doutrinários do batismo. Agora vamos mergulhar nos pressupostos bíblicos doutrinários do batismo, começando com uma compreensão que tem sido motivo de debates ao longo dos séculos. O batismo como sacramento. Historicamente, figuras influentes como Agostinho, bispo de Ipanema, e diversas tradições dentro da Igreja Católica trataram o batismo como um sacramento. Neste entendimento, o batismo é mais do que um símbolo, é visto como um meio de graça divina, quase como se carregasse um poder mágico para conferir salvação e santidade àquele que o recebe. Agostinho acreditava que o batismo, independente da fé de quem o recebia, transmitia graça espiritual. No entanto, esta interpretação enfrenta um desafio crucial. Ela se desvia do ensinamento bíblico que enfatiza a fé e a decisão pessoal na jornada de salvação. O batismo, conforme a Bíblia, é um símbolo externo de uma realidade interna, uma declaração pública de uma transformação privada e não uma fórmula mágica para a graça divina. A visão bíblica do batismo, como vemos em Mateus capítulo 28, versículo 19, é que ele é uma ordenância, um ato ordenado por Cristo para seus seguidores. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aqui Jesus não apresenta o batismo como um sacramento mágico, mas como um passo de obediência e declaração de fé após alguém se tornar discípulo. Avançando na compreensão bíblica, confrontemos a prática do batismo de adultos versus o batismo infantil. A tradição de batizar crianças muitas vezes se origina da preocupação com o pecado original e a necessidade de salvação desde a infância. Essa prática foi defendida por Agostinho e adotada por muitas denominações cristãs ao longo dos séculos. Contudo, a Bíblia nos oferece uma visão diferente. Jesus, em seu ministério, enfatizou a necessidade de fé consciente e pessoal, algo que uma criança ainda não tem capacidade de expressar. Como diz em Marcos capítulo 16, versículo 16, quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Fica evidente que o batismo bíblico é para aqueles que podem crer conscientemente e fazer a escolha de seguir a Cristo. Dessa forma, o batismo não é um sacramento mágico, mas uma ordenança de Jesus, um ato de obediência e declaração pública da fé destinado àqueles que, pela fé, decidiram seguir a Cristo. Símbolo e propósito do batismo. Prosseguindo em nossa jornada de entendimento sobre o batismo, vamos agora explorar seu símbolo e propósito.
O batismo é muito mais do que um mero ritual. É um ato repleto de significado e profundidade. Primeiramente, vamos considerar o batismo como um símbolo. Nas palavras de Paulo aos Romanos, capítulo 6, versículos 3 ao 5, e na carta aos Colossenses, capítulo 2, versículo 12, descobrimos uma verdade fundamental. O batismo é uma identificação com Cristo. Assim como Cristo morreu e ressuscitou, o ato de imersão nas águas do batismo simboliza nossa morte para o pecado e o imergir para uma nova vida em Cristo. É uma representação vívida de uma transformação interna, um sepultamento da velha vida e o nascimento de uma nova. Agora, falando sobre o propósito do batismo, esse transcende a mera formalidade. No contexto da fé bíblica, o batismo é uma declaração pública da fé cristã. É o momento em que o crente, diante do mundo, testemunha sobre a transformação que ocorreu em seu coração. Como vemos em Atos capítulo 2, versículo 41, é um passo que é tomado após a conversão, como sinal de obediência e compromisso com o caminho de Cristo. Mas o que dizer sobre a indecisão e o batismo? Por que alguns hesitam em dar este passo? Às vezes, a indecisão pode ser atribuída à falta de entendimento sobre o significado do batismo. Outras vezes, pode ser uma questão de convicção de fé. Há quem pense que o batismo seja uma espécie de vacina contra o pecado, o que é um equívoco. A Bíblia nos ensina a evitar o pecado, mas o batismo não é uma garantia de imunidade ao erro. É ao contrário, é um compromisso de caminhar em novidade de vida, buscando a santidade e a retidão. Assim, o batismo é uma expressão simbólica poderosa e um ato de fé profunda. Não é um mero rito de passagem, mas uma declaração pública de uma escolha pessoal e consciente de seguir Jesus e viver uma vida transformada. A fórmula e o método do batismo. Ao adentrarmos na terceira e última parte dessa exploração sobre o batismo, vamos nos concentrar na fórmula e o método do batismo. Começaremos com a fórmula trinitária do batismo. Esta fórmula é extraída diretamente das palavras de Jesus em Mateus capítulo 28, versículo 19, onde ele instrui: Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Esta instrução é clara e direta. Ao batizar, invocamos as três pessoas da Trindade: Pai, Filho e Espírito Santo. Aqui vemos um reflexo da natureza trina de Deus, cada pessoa sendo distinta, mas todas partilhando da mesma essência divina. Contudo, ao longo da história, surgiram divergências sobre a fórmula apropriada para o batismo. Uma dessas práticas divergentes é conhecida como unicismo. Neste entendimento, o batismo é realizado apenas em nome de Jesus. Esta prática é apoiada por interpretações de alguns textos do livro de Atos. No entanto, é importante entender que tais textos não invalidam a fórmula trinitária, mas destacam a autoridade de Jesus no ato do batismo. E finalmente chegamos ao método de batismo por imersão. A prática do batismo por imersão é fortemente apoiado pelo contexto do Novo Testamento. A palavra grega baptizo, que dá origem ao termo batismo, significa literalmente mergulhar ou submergir. Esta interpretação é corroborada por vários textos bíblicos. Por exemplo, em Marcos capítulo 1, versículo 10, é descrito que Jesus saiu da água após ser batizado, indicando claramente que ele foi imerso. João batizava no Rio Jordão porque ali havia muita água. João capítulo 3, versículo 23, o que sugere a necessidade de uma quantidade suficiente de água para a prática da imersão. Assim, a fórmula trinitária e o método de imersão no batismo não são apenas tradições eclesiásticas, mas eles refletem um entendimento profundo e fundamentado na Bíblia sobre como esse ato sagrado deve ser realizado. Eles são essenciais para manter a pureza e a autenticidade da prática do batismo, conforme instruído por Jesus Cristo. Com isso, chegamos ao final de nosso estudo sobre o batismo, essa prática tão rica e significativa na fé cristã. Mas a conversa não termina aqui. Quero convidar cada um de vocês a participar ativamente. Se você já passou pela experiência do batismo, compartilhe conosco nos comentários como foi para você, o que mudou em sua vida após esse momento.
E se você ainda tem dúvidas ou inquietações sobre o batismo, sinta-se à vontade para expressá-las. E se você encontrou valor neste vídeo e deseja explorar mais temas como este, não se esqueça de se inscrever em nosso canal. Clique no botão de inscrição abaixo do vídeo e ative o sininho de notificações. Assim, você não perderá nenhum de nossos futuros conteúdos que prometem ser igualmente enriquecedores. Agradeço por sua presença e participação. Que este vídeo tenha sido uma bênção em sua jornada de fé. Fique na paz e até a próxima.